O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos? E por isso os poderes miraculosos atuam nele? De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo, colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão, Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento feito diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. Mandou cortar a cabeça de João, colocar num prato. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, há uns ensinamentos de Jesus que podem causar uma certa estranheza pela inserção cultural de tempos bem passados, diferentes de hoje. As parábolas. Mas esse fato aqui não foi parábola. Foi um fato real. Não era uma parábola. Não era uma ficção só para dar um ensinamento. Não. É um fato.
Herodes era meio poderoso, era tetrarca, ou seja, tinha 4 províncias sob o seu jugo. 4, tetra, era tetrarca da Galileia. Tinha um certo poder, autonomia, autoridade. E era um simpatizante da vida de João. O admirava, as pregações, a retidão, admirava. Mas tinha uma coisa que ele não gostava. Como ele estava diamante da esposa, do seu irmão, Herodíades, seu irmão Filipe era casado com Herodíades, e Herodes estava diamante de Herodíades. E ela tinha uma filha, uma moça jovem, 13, 14 anos, que no aniversário de Herodes foi preparada pela mãe para agradar o amante Herodes. Preparou a dança, as circunstâncias, o aparato da festa de aniversário do seu amante, Herodes. E caiu naquela história de Herodes ficar tão entusiasmado com a dança da menina que chamou e disse: o que você me pediu, eu lhe dou. Até a metade do reino eu lhe dou. Fico só com a metade. A minha é muito jovem demais. Não sabia o que pedisse. Aí fui falar com a mãe, a amante de Herodes. E mamãe, ele disse que o que eu pedisse, ele dava. Diga a ele que me faça chegar aqui a cabeça de João no prato. Quer saber que João havia ensinado a Herodes que não era permitido ele ter o comportamento com a esposa do seu irmão, como estava tendo. E se incomodava muito os dois, tanto a amante quanto o amante. Então, a amante Herodíades pediu a cabeça de João. Daí vem, quando um político não sabe que alguém está contrariando a administração, o povo diz: pediu a cabeça de fulano. Mandou ele embora. Chama-se pedir a cabeça. Vem daí. Tirar da jogada. Uma forma estupidamente brutal. Aí, cabeça de João toda ensanguentada, o pessoal pegando pela cabeça de um prato para entregar. A Herodíades. Aquela cabeça que tanto falava. Pegar a voz que clama no deserto, preparar os caminhos do Senhor. Pegava a penitência, aquela voz estava silenciada, calou-se.
Interessante que um dos 7 temas das 7 teses dos 7 doutorados do Papa Bento XVI versava sobre o silêncio na liturgia. É uma das 7 teses dos 7 doutorados de Bento XVI. Na Alemanha. Não é brinquedo. É uma coisa raríssima. Uma das teses é essa, o silêncio. O silêncio da cabeça de João, que por si só já fala muito. Já fala do não deixar passar. Já fala do que aprendeu. Já fala dos dons. Ser justo. Ser honesto. Ser capaz de os limites não vencerem a disciplina. Não vencerem a virtude, o esforço contrário. Eu passando a vista nos livros que Dom Nivaldo, quando arcebispo de Natal, escreveu, um dos livros tem como tema a semente, toda semente vem de uma palavra. Toda palavra é uma semente. É o título de um dos seus livros. E ele diz uma coisa curiosa. Quando nós falamos em diálogo, falamos em um, não atrapalhar o outro na fala. Os dois têm que falar. Logos. A palavra tem que ser dos dois. Aí anuncia assim, no diálogo só uma pessoa fala. Estranho. Todo mundo diz que o diálogo é para 2 pessoas serem ouvidas. Como é que é um arcebispo e diz, no diálogo, só uma pessoa fala. Aí vai explicar. Se as 2 falarem ao mesmo tempo, nenhuma das 2 entende o que é que o outro tem para dizer. Enquanto um fala, o outro tem que escutar. Faz parte do diálogo. Depois ele responde, aí o que estava falando se cala. Para ver cada um falar na sua vez. E cada um ouvir quando oportunamente. Portanto, o silêncio da voz litúrgica deve estar no mesmo nível de operacionalidade que a fala.
Enquanto se prega, por exemplo, a plateia tem que estar calada. Não tem como falar. Senão o diálogo desaparece. O diálogo é só a pessoa falar. O resto, todo mundo falando. Então tem que se cumprir aquela prática. Só um fala, o outro escuta. Por que é que Jesus censurou a fala de Marta, quando visitou Marta e Maria, irmã de Lázaro? Porque Marta falava, Jesus estava falando, num diálogo com Maria, a irmã de Marta, sentada aos seus pés. Nessa hora, Maria estava calada, não dizia nada, só ouvia. Não é assim? Senão atrapalha tudo. E Marta estava atrapalhando, falando, reclamando que ela estava trabalhando sozinha. Aí foi nessa que Jesus dá tranca nela. Disse, Marta, você está preocupada com coisas secundárias. Maria está preocupada com coisas essenciais. Então, ela tem o direito de tomar essa atitude, ficar atenta à minha palavra. Eu não sou o verbo. Se eu sou o verbo, alguém tem que ser o ouvido. Aí disse, uma só coisa é necessária. Essa única coisa necessária, Maria está cumprindo, que é dar ouvido à minha palavra. Que eu trago uma informação do céu, do Pai do céu. Ninguém tem aqui na terra. Maria está tendo, você não. Aí vem as análises teológicas. Marta era a amiga de Jesus que o recebeu como tal, um amigo. Maria não era amiga de Jesus, Maria era ouvinte de Jesus. Se Jesus é a palavra, alguém tem que ser o ouvido. E não querer ser a palavra como Jesus é. Marta, não dá certo. Aí é um diálogo conturbado. Aí na celebração, algum momento é de diálogo. Ou seja, só um falando. Que é para reunir o silêncio. Porque o silêncio é mais espiritual. O barulho é material, bateu, pá, é material. Mas o silêncio é interiorizado, é espiritualizado. E aí aproxima-se mais do silêncio da eternidade, o silêncio da infinitude. Deus não precisa fazer barulho para provar que é autoridade no ser como tal. Não é no ser isso ou ser aquilo, é ser. É ter a realidade existencial. Que de fato, uma das 7 teses dos 7 doutorados de Ratzinger, que tornou-se depois Papa Bento XVI, de uma lucidez teológica fora do comum. Então, depois tem um outro livro
chamado As Raízes Litúrgicas. E fala de novo do silêncio. Quer dizer, quando Deus fala, o nosso diálogo é escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.